Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para um assunto bastante interessante, que é sobre Nadab e Abiú. Eu peço a você que fique até o final do vídeo e depois você deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração. E eu peço a você também que você compartilhe esse vídeo. Compartilhar também é evangelizar. Essa mensagem que eu trago para vocês hoje está em Levíticos, capítulo 10, versículo 1 ao 2, que nos diz o seguinte: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes era ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú, meus irmãos, eram filhos de Arão. Eles tinham sido escolhidos para serem sacerdotes e para realizar o ofício do tabernáculo. E agora vem a pergunta: o que estaria errado na atitude desses dois sacerdotes? Diante, meus queridos irmãos, de um fato tão horrendo ao ver, cruel da parte de Deus, começamos a compreender o porquê desse acontecimento. Esse ato implicaria em um ritual e ofício no tabernáculo por gerações. Estava ali iniciando o ofício do tabernáculo, o culto em adoração a Deus. E agora esses dois moços se apresentam de uma maneira que não estava condizente com as ordenanças de Deus. E essa atitude, meus queridos irmãos, errada deles, implicaria no desleixo quanto à realização do ato em gerações futuras. Foi por isso que teve essa cobrança de Deus matando aqueles dois moços. E agora nós vemos aqui que o primeiro ponto que nós observamos aqui nesse ato, nesse acontecimento, qual que foi? É que cada um dos moços, dos sacerdotes, vieram com o seu próprio incensário, não utilizando os utensílios consagrados do tabernáculo. O tabernáculo tinha seus utensílios que eram consagrados a Deus. E Nadab e Abiú pegaram o seu próprio incensário, que não era consagrado, e para oferecer incenso a Deus. E também, outra observação que nós vemos aqui, qual que foi? Eles não utilizaram do fogo do altar, mas trouxeram fogo fora do altar, que não estava no altar, que não era fogo do altar. É o que nós vemos hoje, meus queridos irmãos. Muitos estão diante da igreja, mas trazem coisas do mundo para oferecer a Deus. E isso estava contrariando Levítico 16, versículo 12, que nos diz: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Nadab e Abiú não pegaram das brasas do altar, trouxeram fogo de fora, fogo estranho. Faltou nessa atitude desse sacerdote, desses moços que estavam iniciando no ofício da casa do Senhor, faltou neles, meus queridos irmãos, reverência, faltou neles temor, faltou neles respeito,
faltou neles santidade e faltou neles consagração. Diante das duas observações, quanto ao incensário, que não era do tabernáculo, e do fogo estranhos, observamos também algo mais grave ainda que esses dois moços talvez tenham praticado. É que está lá em Levíticos, capítulo 10, versículo 8 ao versículo de número 10, que fala: E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Não que a Bíblia relata que eles estivessem embriagados, mas pelo fato de o Senhor ter falado a Moisés esta palavra logo após o acontecimento, logo após eles serem fulminados, serem queimados. Então nós observamos aqui, meus queridos irmãos, que o objetivo do sacerdote ser consagrado a Deus era que eles fizessem diferença entre o profano e entre o imundo, entre o imundo e entre o limpo, entre o profano e entre o santo. Então nós vemos aqui que esses dois sacerdotes talvez tivessem chegados também diante do altar, oferecendo os fogo estranho, usando incensário que não era consagrado a Deus, e talvez também estivessem embriagados. Foram servir a Deus de uma maneira totalmente errada diante de Deus, querendo oferecer a Deus o sacrifício quando eles mesmos não estavam limpos, não estavam santificados, não estavam fazendo conforme a palavra de Deus. Foi um ato, meus queridos irmãos, onde nós vemos uma ação de Deus severa. Começamos a nos perguntar se isso aconteceu no tempo da lei, que era olho por olho e dente por dente, e hoje, que estamos no tempo da graça, onde tudo parece que o homem faz o que quer e não tem cobrança. Mas não se engane, na vinda de Cristo, a fatura virá em uma única cobrança, e cumprir-se-á aquela palavra de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18, que diz: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E também cumprirá a palavra de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 ao 34, que nos diz: E quando o Filho do Homem vier, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Entendemos, meus queridos irmãos, pela palavra, que quando vai se aproximando o fim de todas as coisas,
a iniquidade aumenta. No lugar santo, o profano está imperando. E agora vem aquela palavra que Jesus disse em Lucas 18, versículo 8: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que vemos nos dias de hoje são bodes e lobos no meio das ovelhas. Eu deixo essa reflexão para cada um que faça a sua análise, e eu peço a você também que deixe aí o seu comentário e o seu ponto de vista referente a esse tema que eu acabei de deixar para você. Deixe também seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham conhecimento das coisas santas, das coisas impuras. Amém? Fiquem todos com Deus, com as mais ricas bênçãos do céu, para o meu e para o seu coração. Amém.